senhor, eu acho. É Eu tenho que ver onde é que eu coloquei aquele dia da aula. Tá. 999 120 3179. Tá bom. Obrigada, professor. Tá. O som tá bom? Já vou passar para a galera. Tá. Não, o som tá bom. Tá. Então é o seguinte, deixa eu só achar as fotos aqui da nossa visita. Deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui. Eu queria comentar um pouco sobre a nossa visita, até porque o tema que eu vou abordar é a NR3, NR4 e NR5, e que diz respeito a algumas coisas que a gente viu lá, tá? Deixa eu só baixar aqui as fotos do meu computador. Eu baixei, mas eu não sei onde é que eu coloquei, vou ser bem sincero. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Aline, tudo bem? Tudo. Deu tudo certo? Conversou com a Juliana ontem? Aham, depois ela chamou. Tá. Estou só baixando aqui as fotos do... Para variar, tá tudo lento, né? Ah, mas é tranquilo. Mas se não der as fotos, não tem problema. Eu vou deixar aqui, eu vou comentar com vocês. O que que eu não sei se vocês tiveram o olho clínico, porque eu vi que vocês estavam mais para a componente da Aline, não puxando o saco da Aline, nem, né? Mas, assim, algumas coisas que eu observei, eu vi que alguns de vocês eu comentei, e alguns de vocês viram efetivamente isso, mas ali nem tudo estava 100%, certo? A começar por exemplo, eu queria que eles tivessem apresentado quem era o técnico de segurança. Também não foi falha nossa e não perguntar. Como eu estava de carona, né, Aline? Eu não quis entrar nessa seara. Mas mas podia ter falado, professor, é que a gente não se toca também de... Não, mas tudo bem, não tem problema. Numa próxima, a gente já programa e já fazia, porque eu acabei eu vou usar um termo aqui, dando uma lá no Tocantins fala moco, né? Meio bobo mesmo. Mas, enfim, a obra é uma obra boa, bonita, né? Eu achei bastante organizada, né? Mas algumas falhas do meu ponto de vista. Então, por exemplo, falhas grandes que eu verifiquei e que eu queria repassar para vocês com relação à questão da sinalização, uma delas. Então, assim, vocês viram vários lugares onde a gente subiu, aí tinha os quadrinhos, com desenho, com coisinha, tudo bem. Só que a gente tem que... o que eu quero dizer para vocês? Do ponto de vista da segurança, a gente tem que entender que isso são firulas. Eu não preciso inventar a roda. Eu tenho que ser prático e seguir uma cronologia. Nós vamos ver isso na NR26, daqui umas 2 aulas, e aí vocês vão ter condição de ver. Então, por exemplo, existem cores que são padrões. Então, por exemplo, incêndio é sempre vermelho. Tá? Então, eu não uso o vermelho a não ser para o incêndio e a não ser que seja para a mangueira de oxacetileno. O resto eu não tenho que usar o vermelho. Então, se vocês observarem ali, vocês tinham figuras e placas na cor preta, placas na cor vermelha, e as cores que eu tenho que utilizar, especificamente segurança, são cores como o amarelo, que é a atenção, o laranja, que também são cores visíveis, certo? E nas placas de indicação, muitas delas fundo verde, que é o verde escuro da segurança do trabalho, em branco, certo? Então, esses são alguns detalhes que eu percebi ao longo da nossa visita, em várias placas. Uma outra coisa que me chamou a atenção, e aí no pós-obra, eu não sei como é que você trata isso, Aline,
mas é importante a gente ter essa coisa. Eu achei as escadas extremamente escuras. Então, a pintura escura, o corrimão num tom que você... Para a pessoa que tem baixa visão, aquilo ali é um problema. Entenderam? Então, assim, usa-se um piso escuro e você não tem nenhum tipo de sinalização. A própria iluminação dos corredores, não sei se vai ficar aquela, mas pelo que eu entendi, ele não estava pronto. Isso é um problema do pós-obra. E isso vem da obra nas questões e não se perpetua nessa questão, entenderam? Então, é algo que tem que ser pensado do ponto de vista da acessibilidade. Por que eu estou trazendo uma questão que às vezes vão falar assim, mas o que isso tem a ver com segurança do trabalho? Na realidade, isso tem a ver com ergonomia, que afeta o NR17, certo? E é conforto. Acuidade visual é conforto. Então, muito das situações que a gente vivencia antes na execução da obra e no pós-obra, elas acabam reverberando nas sinalizações que se tem. Tá? Uma outra questão é com relação ao nosso trânsito na obra. Né? Tudo bem que a gente foi lá naquela parte ali da primeira laje, mas vocês viram que não tem um caminho, ou não tinha um caminho para a gente se deslocar ali dentro, mesmo quem está lá dentro. Eu sei que tem uma série de escolas, eu não entendo dessa parte, ali pode até falar se for o caso, mas tinha que haver uma sinalização de forma que você pudesse se deslocar, mesmo as pessoas que têm que levar um certo material ali, certo? Então, esse é um outro ponto que eu verifiquei. Uma outra situação é com relação àqueles banheiros, aqueles sanitários. Tudo bem que o pessoal fique na obra e tal, mas eu achei muito escuro, eu achei com excesso de umidade. Aí vocês vão falar assim, mas onde que ele vai colocar o banheiro? Onde que ele vai colocar? Não, talvez tivesse que se pensar numa outra situação. O que eu percebi é que se pensou numa situação prática para a empresa. Tá? E isso é uma coisa da gestão da empresa. Uma outra coisa, porque o fulano gosta muito que o pessoal tenha uma comida boa. Não, ele não está fazendo nada a mais do que a NR8 fale. Então, existe uma norma que exige que a comida seja higiênica, seja saudável e que tenha um refeitório onde se tenha o processo das refeições, certo? Aquilo que foi falado ali, porque tem 3 refeições, 4... Não, isso aí já é uma outra questão de ordem organizativa, certo? Então, esse é um outro ponto. Por exemplo, naquele elevador que nós subimos na turma, tudo bem que é um elevador temporário, mas o que precisa ter nos elevadores, que na obra não tem, de uma certa forma, e que na obra depois de pronta, muitas vezes a gente não vê. Embaixo, antes de entrar no elevador, a gente tem que ter uma fita zebrada, certo? Ou então um piso tátil, na cor amarela, até ia trazer, mas como eu estou não em casa, na próxima aula eu mostro para vocês. Tem um piso tátil na cor amarela. Se vocês virem aqui o piso tátil aqui do IFSC, ele é cinza. É um absurdo, porque cinza é uma cor que a pessoa que tem problema de acuidade visual não vai conseguir enxergar direito. Já não enxerga. Mas o que tem baixa visão é pior ainda. Entenderam? Então, o amarelo são cores que a gente tem que trazer. Tá? Então, no elevador que eu estava falando, tem que ter uma faixa amarela, dizendo que ali há perigo, e na própria porta do elevador teria que ter uma faixa, pode ser pequena, amarela no sentido vertical. Isso é uma coisa que pouco se utiliza e pouco se faz, entenderam? Pensando no processo de evacuação, tá? Uma outra situação, eu não me lembro agora exatamente, mas as portas de incêndio deveriam estar na cor vermelha. Muitas vezes não estão. Aqui no IFSC mesmo não está na cor vermelha. Está na cor
cinza e uma plaquetinha verde, certo? Que mal se dá para a gente verificar a instrução, tá? Outra situação que eu percebi, ali na entrada, a hora que a gente estava esperando para chegar o ônibus, eu comentei com alguns. Vocês viram que tem um elevador para cadeirante, né? Beleza, o PCD cadeirante vai entrar. A calçada já não vi se tinha rebaixamento nela, em lugar nenhum ali, certo? Me falaram que tinha mais acima à direita na subida. Como é que eu vou estacionar o veículo? Ou se o cadeirante vem com uma cadeira motorizada, quer dar uma passeio ali naquela praça, ele vai ter dificuldade. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a questão do braille. Nós não temos uma sinalização de braille naquela entrada. Não tem uma sinalização, por exemplo, o PCD visual, ele não vai conseguir entrar no prédio, a não ser com ajuda. Agora, vocês imaginem se esse PCD sair de lá num momento de um incêndio ou num momento de uma emergência. Não consegue. Não consegue. Tá? Nas próprias escadarias do prédio, isso é uma coisa mais nova, há que se ter a questão da acessibilidade para o não vidente, caso ele precise usar a escada. Porque em caso de incêndio, não use o elevador. Aí eu pergunto para vocês, como é que o não vidente vai descer a escada? Certo? Eu estou trazendo isso para vocês porque, no meu entendimento, são situações do dia a dia que envolvem a questão trabalhista, de segurança do trabalho, mas envolvem o dia a dia dentro de prédios. Tá certo? Aí vamos para a parte de baixo lá, naquelas escavações. Eu não vi sinalização de advertência. Eu vi que o pessoal estava de cinto, eu vi que o pessoal estava com a linha de vida, tudo isso estava ok, certo? Mas, por exemplo, a gente não pôde visitar a parte de marcenaria. Mas eu peguei com uma foto, eu não sei se deu para nitidamente, por isso que eu queria mostrar as fotos. A serra, ao que me pareceu, ela não tem aquela cápsula protetora. Entenderam? E um dos fatores de mutilação na construção civil são aquele tipo de serra. A questão do aterramento e a questão da coifa protetora, para o cara não botar a mão. Entenderam? Bom, agora eu queria ouvir um pouquinho vocês. A Aline, que não é minha aluna, mas está aí com uma questão da visão. Não sei qual a tua opinião, queria a tua opinião. E a Andréia, o Tiago, a Júlia que está aí. Quiserem falar um pouquinho? Eu acho que com relação eu ainda não tenho um olhar clínico para isso, né? Como o senhor tem com relação à obra, a gente acaba se antenando para outras coisas que, de fato, para a gente é mais o nosso dia a dia, né? Então, assim, eu não tenho nem como comentar, porque praticamente tudo isso que o senhor alertou não é algo que me chame ainda muita atenção, né? Assim, é algo que foge um pouquinho do meu dia a dia, então a gente acaba se antenando para outras coisas, né? Mas perfeitas colocações do senhor, assim. Uma coisa que me colocou em questionamento é que... Estão me ouvindo ou não? Tô. Tá. Uma coisa que eu me coloquei em questionamento é que pela NR, né, por exemplo, os espaços de vivência têm que estar ventilados, né, no caso, e iluminados, ter iluminação natural. Ali o espaço de vivência, o alojamento, o refeitório, essas coisas todas, eles ficaram num pavimento superior, que é não é uma garagem, né, do prédio, mas enfim, não tecnicamente não tem a ventilação e a iluminação adequada que precisariam.
mas eu entendi que não ocorre uma fiscalização tão direta com relação a isso, ou ocorre, por exemplo, se bater uma fiscalização ali, é passível de receberem multa? Porque eu também vejo que, assim, não pode no subsolo, é bem claro, não pode num subsolo. Mas ali não tem, a ventilação tem, mas não é direta, é indireta, né? A iluminação tem, mas não é direta, é indireta. Então, tipo, o quanto que isso pode, numa fiscalização, ser comprometido? Então, do ponto de vista da norma, você tem que ter um espaço humanizado, vou usar esse termo, certo? Porque o que a gente via em obras anteriores era quase que um acampamento, nem alojamento as pessoas tinham, né? E hoje a norma ela exige que você tenha um conforto mínimo para a pessoa. Tudo isso que tu falou, Aline, ele é previsível. O que pode acontecer ali é numa fiscalização, e aí é bom que se deixa interessante o que tu traz, inclusive a norma que eu vou comentar com vocês agora tem a ver com isso. Existe uma coisa que o fiscal vai fazer. Primeiro, existe um problema em termos de Ministério do Trabalho. Nós não temos fiscais para todo o Estado. Isso não é só problema daqui de Santa Catarina, é no Brasil inteiro. Eu tenho, por exemplo, noção de Goiás, que é um número que eu tenho, até é uma falha minha, mas Goiás, por exemplo, tem 246 municípios e tinha 40 fiscais do Ministério do Trabalho. Vocês acham que, em sã consciência, eles poderiam fiscalizar o Estado inteiro? Não. Então, exige muito de denúncia, né? E vai. E, às vezes, a denúncia leva 2, 3 meses para ir. Então, quando a fiscalização chega, muitas vezes a obra ou já acabou, ou não está mais naquela fase. Então, esse é um dos problemas. Mas eu tenho certeza que se a fiscalização batesse lá, ela com certeza iria pedir um remodelamento daquilo ali, né? Nessas questões que você falou de conforto, e factivelmente poderia falar assim, não há necessidade de se ter pessoas residindo na obra. Eu também não entendi por que as pessoas ficarem lá. E aí, se tu quiser me esclarecer, porque eu conversei com aquele menino mestre que está, o mestre que estava ali, mestre de obra ali, acho que era, e ele disse que o pessoal não fica na obra. Quando eu visitei eu visitei 2 vezes, né? A primeira vez que eu visitei com o integrado, quem nos atendeu não foi o engenheiro, foi o mestre de obras dele, né? Bem antigo. E daí ele falou que alguns são do interior do estado e que ficam ali até sexta-feira. Então, durante a semana ficam. Ele falou, escutei também. Ficam. Tá. Então, assim, o que eu quero dizer? Entenderam? Isso aí é questão que você vê que tem pessoas externas ali, não sei se seria qual a solução, não teria uma solução para vocês, mas só para te responder em termos de normativa, poderia sim entrar num processo de fiscalização e pedir para uma adequação, dar um prazo, tá? E aí nós temos, eu vou botar para apresentar aqui, uma norma do Ministério do Trabalho que versa sobre isso. Deixa eu colocar aqui para vocês. Estão vendo a minha tela? Sim. O Ministério do Trabalho tem essa norma aqui, a NR3. Essa norma, ela foi modificada a última vez em 2019 e ela fala exatamente sobre embargo e interdição. Tá? Aqui, o que o Ministério? Quem tem poder de polícia é o Ministério do Trabalho, certo? E ele pode executar a fiscalização e efetivamente trabalhar nesse processo de embargar, que seria fechar a obra inteira, por um período até que se adequasse, ou
executar a interdição de um setor. Tá? Então, esse é um problema. Quando é que isso vai se caracterizar? Quando eu entrar nessa questão aqui de grave e iminente risco. Então, se os fiscais, ao adentrarem o estabelecimento, a obra, para realizar a fiscalização, eles detectarem essa caracterização, eles vão efetivamente pedir uma dessas medidas aí, que seria embargo ou interdição, certo? Bom, como é que o Ministério do Trabalho entende essa questão? Eles trazem aqui uma relação entre consequências ou severidade com probabilidade, tá? E eles entendem o seguinte, uma classificação de Likert de 1 a 5, entre nenhuma e morte, que seria o mais grave, aonde aqui está explicitado as questões. Então, por exemplo, uma significativa seria pode prejudicar a integridade física. Veja por que fala aqui de integridade física. Diz respeito a um acidente, tá? E a saúde tem a ver com o adoecimento, certo? Porque a doença do trabalho é considerada um acidente de trabalho, que pode provocar lesão, que implique incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias. Então, o Ministério ele tem essa classificação em termos de consequência ou severidade. E também faz uma correlação entre probabilidades. E aí nós temos 4 tipos de probabilidade. A probabilidade rara, são medidas de prevenção adequadas, com garantia de continuidade da situação. Uma consequência não é esperada, não é comum a sua ocorrência. Então, seriam eventos eventos raros, né? E vai de raro até provável, certo? Aonde teria o seguinte, medidas de prevenção inexistentes ou reconhecimento inadequadas. Uma consequência esperada com grande probabilidade de que aconteça ou se realize uma situação de acidente de trabalho. Bom, em cima destas tabelas, eles analisam uma tabela de exposição individual ou de reduzido número de potenciais e uma outra tabela de excesso de risco, ou seja, uma que pode resultar em lesão e o adoecimento de diversas vírus, quando é o coletivo. O que vocês observam aqui? Nós temos as tabelas um pouquinho diferenciadas, aonde estão aqui as consequências e os tipos de probabilidade, né? E uma relação entre a classificação do risco. Porque o risco tem uma relação entre probabilidade e consequência, ou probabilidade e severidade, tá? Então, em vermelhinho, vocês estão conseguindo enxergar aqui? Realmente? Aqui, ó, vocês têm que vai de nenhum até o risco extremo, certo? Que são as consequências. Bom, em cima disto, eu vou abrir aqui só um pouquinho para mostrar para vocês. Eu criei uma tabela que vocês podem, depois eu posso passar para vocês, que é essa aqui, ó. Eu vou ampliar. Espera que ele está lendo ainda. Agora foi. Estão enxergando a minha tabela? Sim, está aparecendo. Sim, professor. Tá, eu criei uma tabela um pouquinho diferente, mas que daria um balizador, porque nós não somos ministério, nós somos profissionais, né? Então, que vocês podem trabalhar isso. Então, aqui, ó, tá a relação da severidade com a probabilidade,
e a mesma simbologia do Ministério. Tá? Porque o que se exige hoje? Dentro do PCMAT, que vai para dentro do PGR, isso a gente já viu, você vai ter que fazer uma classificação. Então, você vai ter aqui os níveis, né? Eu classifiquei, por exemplo, severidade de 1 a 5 numa escala Likert, né? Então, aqui você tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, temos severidade, e a probabilidade, né? É como A, B, C, D, tá? E aí, usando inclusive a mesma nomenclatura que está lá, né? Criei essa tabela. Vocês observem aqui que qual é a situação que eu tenho que procurar trabalhar. Desde que eu tenha uma relação de severidade significativa e uma probabilidade rara, o que é meio impossível. É uma severidade leve e uma probabilidade remota. Ou então, trabalhar numa situação que esteja aqui dentro do amarelo, que seria um meio termo. Tá? Se eu trabalhar em termos de um risco moderado, isso é aceitável, desde que eu tenha medidas de contenção, certo? O que eu quero trazer com isso para vocês? Eu quero trazer que há que se ter essa necessidade de a gente ter um zelo com relação a isso e sempre fazer o dimensionamento disto, tá? Em termos dos riscos. Quanto maior o risco, e aí nesse conjunto eu tenho os riscos físicos, químicos e biológicos, tá? Que numa obra eu vou ter vários, e os riscos de acidentes, que aí tem a ver com todas as normativas e todos os setores. Então, por exemplo, se eu vou receber uma visita, se eu vou ter um processo de sinalização, tudo isso está ligado a um escopo maior, que é justamente eu reduzir a probabilidade de ocorrência, né? E baixar essa questão da severidade, porque essa relação probabilidade com severidade é que vai me dar um risco alto, né? Moderado, o risco zero, enfim, entenderam essa relação? Bom, em cima disto, nós temos isso é do embargo de interdição. Depois dessa norma, nós temos a NR4. A NR4 ela vai trazer o SESMIT, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é um setor que pode ser interno, pode ser terceirizado, que vai determinar todas as medidas de segurança necessárias e que vai estar alocando os profissionais dessa área nesse setor. Então, lá vocês viram a sala de engenharia lá, né? O pessoal era ali, aquele pessoal que estava ali. Aquela sala de reuniões e uma outra ali onde a gente foi. Ali o pessoal da engenharia, né? O pessoal da engenharia, isso. Isso. Pois provavelmente eles têm um SESMIT externo. Então, o técnico ou o engenheiro de segurança vai lá esporadicamente, certo? E aí eu vou apresentar... Oi. Então, na verdade, foi mesmo uma falha, não sei porquê, mas no primeiro dia que eu visitei, tem uma salinha só da segurança do trabalho. E tinha duas meninas lá, e eles falaram que elas ficam full time na obra, elas não saem dali. Pois é, elas são técnicas. Não estavam. Eu vou mostrar então, eu vou mostrar para vocês a relação. Não sei se não. Oi? Não, pode concluir. Eu não sei se elas não estavam. Na primeira obra, no primeiro dia que eu fui, elas estavam. As duas estavam. Inclusive, ele nos apresentou. Elas eram técnicas. Provavelmente, o que acontece? Tem dentro, centralizado na empresa, a parte, o engenheiro, esse tipo de coisa. Mas ali estavam só as duas técnicas. Mas no dia que nós fomos com vocês, né? Não mostraram ninguém, nem as técnicas. Não sei se elas estavam... Por exemplo, elas podem estar pela obra também, né?
E a gente não perguntou. Aliás, a função delas é nem ficar no escritório, é ficar pela obra, Isso, né? Então, isso. talvez Então, elas assim, estivessem o pela que eu obra. quero dizer? Qual que é a função do profissional de segurança dentro da obra? Mas isso não tem a ver com o escopo da minha componente com vocês, né? Não, é que vocês, como gestores técnicos, vocês vão estar lá num processo de gestão. Com a Aline, com o Vesani, fazendo uma visita, vocês vão providenciar a visita, vão acompanhar a visita. Mas vocês também vão fiscalizar e vão fazer a interlocução com o técnico, com os técnicos ou engenheiro de segurança da obra, porque é um papel de vocês, certo? O técnico, ele tem que ficar, como você disse, Aline, full time na obra. A função de um ou dois, vocês vão ver no vídeo agora, existe uma obrigatoriedade em função do número de trabalhadores. Eu não lembro o número que estava naquele painel. Quantos trabalhadores tinham lá? André, me ajuda, sabe? Eu acho que era 130, não. Eu não cheguei a ver o número, mas a professora tinha comentado antes da gente ir que eram uns 280, né? Tá, mas enfim. Pois é, me perdi, não sei. Mas sei, agora já não me lembro mais. Guardem esse número, porque o vídeo que vocês vão assistir... Velhice é mais graça. Não, mas aí vocês vão entender como que é a necessidade do profissional estar na área. Só estou explicando aqui. Então, o técnico, ele tem que estar full time, certo? 8 horas em média. E o engenheiro, se for um engenheiro responsável técnico, ele tem direito a ficar 3 horas na obra. Isso é uma diferença, entenderam? Por isso que o engenheiro pode fiscalizar 2 ou 3 obras, mas o técnico tem que estar full time. Se tu disse que tem 2 técnicas, provavelmente seja uma num turno e uma substitua a outra. Eu estranhei que não tínhamos nenhum, né? E nem foi comentado isso. Mas, enfim, isso não é Eu só estou comentando para vocês porque quem recebe a fiscalização do Ministério do Trabalho geralmente vai ser o técnico de segurança. Entenderam? E se ele não está na obra, isso já pode ser um indício de alguma irregularidade. Entenderam? Porque ele é o RT responsável. Ok? Então, vamos passar o vídeo aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Vou fechar minha câmera. Vou compartilhar esse vídeo aqui. E aí eu vou comentar. Eu vou só pegar uma água aqui no bebedouro ali, enquanto está rodando o vídeo, mas eu volto para comentar. A Aline está séria, professora Aline. Vamos lá. Professor? Oi. A Nath pediu para avisar que ela está sem internet, por isso que ela não entrou, tá? Tá bom. Mas vai ficar gravado. E aí depois eu repasso lá no Cigarra, tá? Tá bom, obrigada. A outra aula eu esqueci, passei anteontem para vocês, acho que foi. Não tem problema. Ô, professor, eu vou ter que sair. Depois eu vou pegar a sua aula. Desculpa, é porque eu preciso mesmo. Não vou conseguir ficar mais na aula. Daí depois eu pego direitinho a aula. Não, tu tá como uma convidada VIP, né? Mas eu gosto. Mas eu preciso sair mesmo, daí depois eu vejo a aula depois gravada. Tranquilo. Obrigada, tá, professor? Nada. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos lá, então. Olá, prevencionista. Nesse vídeo vou te mostrar todas as novidades. Estão vendo a minha tela, André? Sim, tá aparecendo. E o som tá bom também? Também tá. Ok. E mudanças da nova NR4, SESNIT. Vamos falar sobre atribuições, dimensionamento, modalidades, registro e a possibilidade de terceirização. Fique ligado no prazo para as empresas que já possuem SESNIT se adequarem. E também veremos como a nova norma determina a revisão dos graus de risco. Nossa intenção é que você tenha um conteúdo bem completo e direto ao ponto. Assim, você poderá sempre consultar o nosso canal e rapidamente tirar suas dúvidas. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever para não perder o que está acontecendo na nossa área de SST.
No dia 3 de agosto de 2022, foi publicada a revisão da NR que trata dos SESMITs, que agora tem um novo nome, Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho. A portaria que aprovou a nova NR4 é a 2.318, de 3 de agosto de 2022, do Ministério do Trabalho e Previdência. Assim como tem sido na revisão das demais NRs, o novo texto da NR4 está alinhado com a nova NR1, que passou a ser o principal conjunto normativo de saúde e segurança do trabalho, conduzindo todos os demais. Dessa forma, como era de se esperar, dentre as atribuições do SESMIT, agora estão incluídos os requisitos da nova NR1, como elaboração e acompanhamento do inventário de riscos e planos de ação do PGR. A norma destaca ainda a necessidade de levar em consideração a classificação dos riscos para a implementação das medidas de prevenção. Se você ainda não está por dentro da nova NR1, dê uma olhada na nossa série sobre o PGR. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas sobre o gerenciamento de riscos que as novas NRs exigem. Dentre as atribuições listadas no novo texto, também aparece a elaboração e acompanhamento de metas e indicadores, uma importante etapa para a redução dos acidentes. É importante saber aonde se quer chegar, definir em quais pontos a empresa quer atuar para a redução dos riscos. Outra novidade no texto é o acompanhamento e participação de todos os membros do SESMIT nas ações do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PCMSO. Ou seja, a NR envolve todos os profissionais, não apenas o médico, principalmente quanto aos planos de ação do PCMSO. Mas claro que o coordenador do PCMSO continua sendo o médico do trabalho. A nova NR4 inclui ainda, dentre as atribuições do SESMIT, a adoção de medidas corretivas quando constatada a situação de trabalho que esteja associada a risco grave e iminente. Essa atribuição em si não é novidade para o SESMIT, já que é responsável técnico pelas orientações à empresa quanto ao cumprimento das NRs. Inclusive, a NR5 diz que a CIPA deve procurar o SESMIT para interromper as atividades quando encontrar situações que podem causar acidentes ou doenças com lesão grave ao trabalhador. E agora a NR4 evidencia ainda mais sua responsabilidade nessas situações. Algumas atribuições permanecem bem semelhantes ao texto anterior. Você viu aqui que vocês viram que fala da CIPA, que é a norma que nós vamos ver ainda hoje, tá? Imediatamente a posterior. Eu vou comentar nela, mas ela tem um papel fundamental no processo de vigilância de segurança do trabalho, que está dentro do escopo de vocês, como técnicos e técnicos, de ajudar nesse gerenciamento e organização. Como a conscientização dos trabalhadores para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, a investigação dos acidentes e doenças e a constante interação com a CIPA, que, aliás, também é foco da nova NR1, estimulando uma maior participação dos trabalhadores na identificação dos riscos e determinação de seus controles. O texto anterior abordava sobre a determinação de EPI pelo SESMIT, porém a NR6 já fala sobre esse tema. Dessa forma, o legislador optou em não repetir essa informação na NR4. Mas é bom deixar claro que a responsabilidade de determinar o EPI continua sendo do SESMIT quando houver, apenas não está mais na NR4. Então, assim, quem é que tem a responsabilidade de dimensionar os EPIs? É na NR6, certo? Porém, o SESMIT, ele vai efetivamente, o profissional da área vai fazer toda a definição de quais os tipos de EPIs que devem ser utilizados. E aí cabe a vocês a fiscalização. Outra situação que estava listada no texto anterior e não está mais no atual é a participação na elaboração de projetos e na implantação de novas instalações da empresa. A obrigatoriedade de identificar os perigos de novos processos já está bem descrita na nova NR1, não sendo necessário repetir na NR4. Aliás, a gestão de mudanças é essencial para a melhoria contínua do gerenciamento de riscos ocupacionais. Dominar o GRO, PGR, tem sido essencial no mercado, pois as empresas precisam adequar seus processos e evitar multas. Recomendamos um curso completo que tem ajudado muitos profissionais de SST. Aqui embaixo no vídeo você encontra um link para saber mais. O preenchimento dos quadros relativos a acidentes, doenças e insalubridade, que já nem eram mais fruto de fiscalizações, também foram retirados da NR. Quanto ao dimensionamento que compõe o SESMIT, nos últimos anos, alguns grupos chegaram a propor a inclusão de ergonomistas ou higienistas ocupacionais, mas nada foi mudado. Continuam os mesmos do antigo texto: médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. Bom, aqui eu quero fazer um parênteses. Vejam que esses são os profissionais do SESMIT, tá? Que, como eu disse, pode ser interno ou pode ser externo, né? Situado ou alocado
na empresa e vai estar na obra, na fiscalização, o profissional que estiver alocado para aquela obra. Mas basicamente são esses 5, né? Mas alguns casos se agregam psicólogo do trabalho, tá? Para trabalhar essa questão de síndrome de burnout e outros problemas. E também um profissional da área de ergonomia. Porém, tanto o engenheiro de segurança, quanto o técnico de segurança, quanto o enfermeiro de trabalho, esses profissionais que estão aí têm um conhecimento suficiente de ergonomia, tá certo? Que é uma norma também específica e separada que a gente vai ver mais adiante. A norma esclarece que o SESMIT precisa ser coordenado por um dos profissionais integrantes do serviço. Aqui é importante. Quem é que coordena o SESMIT? Geralmente vai ser um engenheiro ou um médico, né? Ou na falta de um desses dois, quer dizer, na verdade, uma empresa grande, não vai ter como fugir disso aí, né? Mas caso isso não tenha, você vai ter o técnico, ou enfermeiro, ou auxiliar de enfermagem coordenando esse trabalho. Seja de nível médio ou superior, desde que faça parte do SESMIT. Outra dúvida que a norma esclarece é sobre a necessidade do técnico de enfermagem do trabalho ser supervisionado por enfermeiro do trabalho. Essa dúvida existe devido ao artigo 15 da Lei 7.498 de 86, que regula o exercício profissional de enfermagem no Brasil. Nela, há a obrigatoriedade dos técnicos e auxiliares de enfermagem trabalharem sob a supervisão de enfermeiro. Aqui um pouquinho de bairrismo, né? Dos enfermeiros querer coordenar os auxiliares estarem subordinados a eles. Essa situação somente ocorre, ela vai falar aí, quando eu tiver uma obra num hospital, né? Não uma obra que está fazendo desde a base. Mas, geralmente, na construção civil, tu não vai ter isso aí, nem nas indústrias, né? Então, você não vai ter a necessidade do técnico de enfermagem ser supervisionado por um enfermeiro do trabalho. Porém, em virtude das características das atribuições do SESMIT, não se faz necessário a supervisão do técnico de enfermagem do trabalho por enfermeiro do trabalho, a menos que a atividade seja executada em hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e estabelecimentos similares. O dimensionamento continua vinculado ao número de empregados da organização. A novidade é que deve ser considerado o maior grau de risco entre a atividade econômica principal e a atividade econômica preponderante no estabelecimento. Então, aqui o grau de risco vai de 1 a 4 e a atividade econômica principal é lá no CNAE, Código Nacional de Atividades Econômicas. Em cima disso, o código vai indicar o risco. Geralmente, na construção civil, se não me falha a memória, é 42, 43 e alguma coisa, o código, são grau de risco 3 ou 4, em termos de construção civil, tá? Estabelecimento, simplificando o texto anterior. A norma define a atividade econômica principal como a constante no CNPJ e a atividade econômica preponderante, aquela que ocupa o maior número de trabalhadores. O anexo 2, dimensionamento do SESMIT, permanece... Aqui uma tabela dessa norma, acho que dá para vocês enxergar, né? Vocês têm os graus de risco de 1 a 4, aqui os profissionais, aqueles que ela elencou, e aqui em cima o número de trabalhadores. Praticamente igual, com uma única diferença. Só um pouquinho, gente. Foi para adiante. Eu toquei no lugar errado. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui nós temos o seguinte. Uma obra de 50 a 100, ela vai ter a necessidade de um técnico de segurança. Uma obra de 101 a 250, que é o caso, já vai ter necessidade de ter, como ali provavelmente seja grau de risco 4, de 2 técnicos, um engenheiro e um médico do trabalho, certo? Então, possivelmente a obra ali esteja incluída nessa linha aqui. O SESMIT permanece praticamente igual, com uma única diferença. Para empresas com grau de risco 3 e 4 e com 2.001 a 3.500 empregados, não é mais necessário 2 auxiliares de enfermagem do trabalho, passando a ser obrigatório apenas um e incluindo um enfermeiro do trabalho. É apresentada a possibilidade do empregador optar pela contratação de um enfermeiro do trabalho em tempo parcial em substituição ao auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho em alguns casos. Pela primeira vez, a ANR falou sobre turnos de trabalho, exigindo que tenha pelo menos um técnico de segurança em cada turno, quando a empresa possui SESMIT individual e mais de um técnico de segurança. Então vejam aqui, ó.
aquilo que a Aline trouxe. É obrigatório que você tenha em cada turno um técnico de trabalho do plantão, certo? Mas apenas quando for atividade grau de risco 3, com 101 ou mais trabalhadores, ou ainda grau de risco 4, com 50 ou mais trabalhadores. Vamos a um exemplo. Se a empresa grau de risco 3 possuir 550 empregados distribuídos da seguinte forma: 90 no primeiro turno, 250 no segundo e 110 no terceiro. Consultando o anexo da NR4, a empresa deverá ter 3 técnicos de segurança do trabalho. Porém, apenas o segundo e o terceiro turno possuem mais de 101 empregados. Deste modo, a empresa não é obrigada a ter técnico de segurança no primeiro turno, apenas no segundo e terceiro. Como seu dimensionamento a obriga a ter pelo menos 3 técnicos, poderá escolher em qual turno ficará o terceiro técnico, podendo escolher em colocar 1 em cada turno, 2 no segundo turno e 1 no terceiro turno, ou ainda 1 no segundo turno e 2 no terceiro turno. Vocês viram aqui essa diferenciação? Então, dependendo do número de trabalhadores, né, eu vou ter que ter. Então, se na obra tem 100 fixo ali, isso diz que tem que ter um técnico nesse turno, certo? As modalidades de SESMIT apresentadas são individual, regionalizado, estadual e ainda compartilhado. O SESMIT individual tem que ser constituído quando a organização possuir estabelecimento enquadrado no anexo 2 da CNR. Quando a organização possuir estabelecimento que se enquadra no anexo 2 e outros que não se enquadrem, deverá constituir SESMIT regionalizado, devendo primeiro estender a assistência, segurança e saúde aos demais. Por exemplo, se a empresa grau de risco 3 possui no estabelecimento A 510 empregados, no B 100 e no C 50. Consultando o anexo da NR4, o estabelecimento A necessita ter SESMIT, enquanto que o B e o C não. Portanto, a empresa deverá constituir um SESMIT regionalizado, considerando o somatório de trabalhadores atendidos no seu dimensionamento, 660. E quando houver mais de um estabelecimento que se enquadra no anexo 2, a empresa pode constituir mais de um SESMIT regionalizado se quiser, como achar mais conveniente. Já o SESMIT estadual deverá ser constituído quando nenhum estabelecimento individualmente se enquadrar no anexo 2. Porém, o somatório de trabalhadores de todos os estabelecimentos do mesmo estado ou Distrito Federal alcançar os limites previstos no anexo. Os SESMITs comuns previstos no antigo texto passam a ser denominados SESMITs compartilhados. SESMIT compartilhado é aquele organizado por uma ou mais organizações de mesma atividade econômica localizadas fisicamente próximas, podendo ser no mesmo município ou não, ou até mesmo em diferentes estados, desde que próximos. A organização precisa registrar os SESMITs por meio do sistema eletrônico disponível no portal gov.br. Esse registro já está valendo e é muito fácil. Fizemos um passo a passo bem didático que vai te ajudar. Dá uma olhada no link aqui em cima ou na descrição. O novo texto não estabelece nenhuma obrigatoriedade dos profissionais integrantes do SESMIT serem empregados da empresa, deixando uma abertura para a terceirização. Uma parte da comissão tripartite que elaborou a norma entende que a Lei 13.429, de 2017, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas e sobre a relação de trabalho na empresa de prestação de serviço a terceiros, já valida a terceirização do SESMIT. Outra parte defende que o artigo número 162 da CLT deixa evidente que necessitam ser empregados da própria empresa. No final, a comissão entendeu que não cabe incluir o tema em uma norma regulamentadora, valendo a legislação que estiver em vigor. O que você acha sobre a terceirização do SESMIT? Comenta aqui embaixo do vídeo. A vigência da nova NR é a partir de 90 dias após a publicação da portaria, ou seja, a partir de 9 de novembro de 2022, os novos requisitos já devem ser atendidos. Então, essa norma ela vai entrar efetivamente em vigor agora em novembro, tá? Então, estou trazendo para vocês algo bem novo e bem fresquinho que vai ter que ser verificado a partir do próximo mês, tá? Porém, o redimensionamento dos SESMITs já em funcionamento tem um prazo um pouco maior para serem adequados ao novo texto, a partir de 2 de janeiro de 2023. Não deixe para a última hora. A norma traz ainda uma novidade sobre a determinação dos graus de risco, definindo uma periodicidade de 5 anos para a atualização dos mesmos. A cada 5 anos, dependendo do número de acidentes daquele KNAI, o grau de risco poderá ser alterado, aumentando ou diminuindo. Então, fique de olho se a sua empresa terá grau de risco alterado para poder redimensionar o SESMIT. E aí, esse conteúdo foi útil para você? Não deixe de curtir e compartilhar.
E nos siga no Instagram também. Bom, perguntas? Eu tenho para falar da visita, pode ser? Pode, com certeza. Tá, ali na visita, professor, quando a gente foi naquela área da argamassa, deixa eu abrir aqui a minha câmera, da argamassa e da... onde faz o concreto, né, a argamassa, eu achei muito escuro aquilo ali, escuro e úmido. Aquilo ali é insalubre, não é? Exatamente. É. Me passou desapercebido, até porque não é que eu passou desapercebido, aqui nessa fala agora, mas tá tudo escondido, tudo ajeitadinho, mas ele trabalha com luz artificial o tempo todo, né? Você tem uma condição de insalubridade pelo ambiente, que cimento é sílica, né? Sílica, ela levanta o aerodispersóide. E ela dá, inclusive, o cimento dá uma doença chamada silicose. Então, foi bem observado por você. Entendeu? O cara, para trabalhar ali, ele vai ter que fazer uma alternância. Então, se você imaginar o cara ali mexendo e misturando argamassa 8 horas por dia, que seria a média, isso já tem um grau. A gente poderia ter perguntado se tinha insalubridade para o trabalhador. Talvez uma próxima visita, uma outra situação, a gente veja isso. Mas muito bem lembrado, e realmente tem a ver, entendeu? Isso é uma situação que, na fiscalização, poderia se sugerir uma correção da situação, entendeu? Ou mudança de turno, ou diminuição do turno, o uso do EPI também. Eu não lembro se eles estavam de máscara. Eu achei a iluminação muito ruim ali também, muito escuro, tinha, bem dizer, quase nem tinha luz solar ali, era só aquele do fosso do elevador. Só artificial, em sua maioria. Muito bem lembrado. Sem contar aquelas pontas lá que o senhor viu também e falou para nós, né? A ponta de ferro lá. Tá certo. Vamos ver, então. Saneou a tua dúvida? Tá. Então, vamos ver agora o posterior, que é a NR5, que fala sobre a CIPA. Tá? É 5 minutinhos. A CIPA, só para vocês entenderem, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? Ela é composto de metade eleito e metade indicado. Os eleitos, que são eleitos pelos seus pares, essas reuniões, essa eleição, ela tem que ocorrer dentro da obra. Eu não posso fazer em período que seja fora do trabalho. Tá? Isso é uma observação. E as pessoas que forem eleitas pelos seus pares, com as modificações que vocês vão ver aí, elas têm uma estabilidade. Ou seja, a Andréia, como cipeira, tu tem autoridade para chegar e reclamar de uma situação. Por exemplo, isso que tu trouxe, da insalubridade ou da eliminação, a CIPA, em fazendo esse apanhado, ela leva isso para o SESMIT, certo? E o SESMIT tem que tomar a providência para fazer isso. O representante da CIPA na obra, ele vai se antenar para isso, certo? Bom, então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que a CIPA é responsável pela capacitação dos outros trabalhadores, certo? Então, ela vai realizar um curso de até 20 horas, onde ela vai trazer uma série de informações, como antes se falava da AIDS, né? Agora a gente fala das DSTs, porque a AIDS hoje está controlada e tal, mas é uma DST, né? E outras situações, como os vícios, né? As drogas lícitas, as drogas ilícitas, a questão de condição de ambiente de trabalho e, principalmente, o que eu entendo que é uma coisa importante, que é os diálogos de segurança, que quem faz é o técnico de segurança, mas a CIPA pode colaborar e vai falar isso na capacitação, e também o direito de recusa. O que é o direito de recusa? Eu não sou obrigado a executar uma determinada função se o meu posto de trabalho, se a minha estrutura estiver insegura, certo? É o caso da Serra Vita, a gente não viu, mas pela foto pode-se deduzir, né, até onde que não tem a coifa protetora. O cara que está usando lá, ele deveria parar até que a coifa fosse adaptada, porque provavelmente ela foi retirada,
certo? Então, vamos ver a questão da CIPA, que tem a ver com o SESMIT, porque ela é um elemento acessório do SESMIT, tá certo? E isso tem em todas as indústrias, né? Seja indústria da construção, seja indústria normal, de outra manufatura, ok? Então, vamos lá. Deixa eu fechar minha câmera. Olá, previsionista! Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as mudanças da nova NR5. O conteúdo está bem resumido e de forma descomplicada. Então vamos lá! No dia 8 de outubro de 2021, foi publicado um novo texto da NR5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. A revisão da CNR, assim como as das demais, tem mantido o alinhamento com a nova NR1, que passará a ser o principal conjunto normativo de saúde e segurança no trabalho. Vamos falar sobre as novidades que envolvem a CIPA, as eleições, treinamento, dimensionamento e suas atribuições. E fique até o final, pois vamos mostrar uma grande mudança para os mapas de risco. Sobre as eleições, a grande novidade é que quando a participação na votação for inferior a 50% dos empregados, o período de votação deverá ser prorrogado para o dia seguinte, sendo considerada válida com a participação de no mínimo 1/3 dos empregados. Ou seja, se a empresa tiver 100 empregados e menos de 50 tiverem participado, deverá haver mais um dia de votação, e a obrigação passa a ser de participação de 33 empregados. Se ainda assim, no segundo dia de votação, não tiver a participação de 1/3 dos empregados, deverá haver prorrogação de mais um dia, sendo considerada válida a eleição com a participação de qualquer número de empregados. Os votos só devem ser apurados quando alcançarem o exigido, ou seja, 50% no primeiro dia, ou 1/3 no segundo, ou qualquer quantidade de participantes no terceiro dia. O que você achou dessa mudança? Facilitou a preparação das eleições? Ou vai gerar muitas dúvidas para o processo eleitoral? Comente aqui embaixo. Não será mais indicado um único secretário para toda a gestão da CIPA, conforme era exigido na versão anterior da norma. Em cada reunião ordinária ou extraordinária, os membros da CIPA designarão o secretário responsável por redigir a ata. Pode ser a mesma pessoa em todas as reuniões ou não, o que a CIPA achar mais adequado. Essa mudança facilita, pois qualquer um dentre os presentes poderá redigir a ata, não ficando dependente de uma única pessoa. E também, outras atribuições do secretário no texto antigo, como a preparação de correspondências, não são mais necessárias atualmente com o uso rotineiro de e-mails e outros meios digitais de comunicação. Como já está previsto na nova NR1, o treinamento realizado há menos de 2 anos pode ser aproveitado na mesma organização. Ou seja, se algum empregado fizer parte da CIPA 2 anos seguidos, não precisará passar pelo treinamento no segundo mandato. Mas atenção, que o aproveitamento deve seguir o estabelecido na NR1. O conteúdo deve ser o mesmo. Quem tiver realizado o treinamento em 2021 ainda será treinado com o conteúdo do texto atual. E para aproveitar esse treinamento, o conteúdo exigido na nova NR5 já deve ter sido dado. O aproveitamento deve ser registrado no certificado. Aqui é uma mudança que antes nós tínhamos a pessoa fazia um treinamento de uma outra obra, quando ele ia para uma nova obra, ele não validava esse treinamento. Agora não. Agora, se tiver num prazo, um período de até 2 anos, esse treinamento anterior é validado, né? E vai registrar aí no certificado que ele já teve um treinamento anterior, tá? Falando em conteúdo, não será mais obrigatório abordar sobre AIDS. Quando a norma foi criada, a AIDS matava um número muito maior de pessoas e era mais desconhecida, sendo necessário massificar informações sobre a doença. Atualmente, ainda é uma doença perigosa, mas já existe muito mais informação e medicamentos, resultando num controle maior da doença. Outra novidade no treinamento são noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados nos processos de trabalho. Aqui eu achei um avanço sem precedentes. E o Tiago está aí, eu vi aqui me mandou, não sei se conseguiu acessar, Tiago, mas eu vi que tu está na aula. Depois tu manda um recadinho aí, se tu não puder falar. E aí, a Luz, é o seguinte, vocês estão vendo aí, noções de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitadas em processo de trabalho.
Isso aqui é uma humanização que eu acho fundamental, porque a pessoa sofreu um acidente e ela ficou incapacitada para determinada função. Então, a empresa não pode mandar embora, obviamente, mas ela tem que alocar. A carga horária do trânsito. Ela tem que alocar esse profissional, realocar, né? E aquilo que eu falei, a questão das pessoas com deficiência, né? Estarem trabalhando numa obra, né? Ter as adequações, tá? Então, a CIPA vai se encarregar de fazer essa fiscalização e, efetivamente, essa capacitação para os colegas que estão ali, né? Você pode ter um pedreiro, uma pessoa que assenta azulejo que é surdo, tá? Professor, oi. Aí tá, essa pessoa com deficiência na obra, ela vai estar, como é que eu vou dizer, identificada assim como sendo diferente para poder saber? Na realidade, você não pode expor, né? Tipo, botar um capacete diferenciado e tal. É por isso que tem que haver essa conscientização, porque dentro do processo de inclusão, você tem que incluir de forma natural, certo? Obviamente que você tem que alertar, esse é o papel da CIPA, que existe um profissional dentro da empresa ou naquela obra que tem uma deficiência. Pode ser uma deficiência, como eu disse, auditiva, tá? Então, como é que eu tenho que proceder? Se eu vou falar com ele, eu tenho que falar com ele de frente para que ele consiga ler os meus lábios, né? Se for o caso, ou entendeu? Então, mas como identificar não é, porque isso seria discriminatório, entendeu, André? Sim, entendi. Obrigada, 20 horas para qualquer tipo de empresa. Agora, o tempo de treinamento está diretamente relacionado com o grau de risco. A carga horária mínima para os estabelecimentos de grau de risco 1 será de 8 horas, enquanto que para os de grau de risco 2 será de 12 e para os graus de risco 3, 16 horas. E aqueles empregados de estabelecimentos com grau de risco 4 deverão passar por 20 horas de treinamento. Os treinamentos poderão ser feitos de forma online, mas devem ter uma carga horária mínima de forma presencial, de 4 horas para os estabelecimentos de grau de risco 2 e de 8 horas para os de grau de risco 3 e 4. Já os de grau de risco 1 poderão ser integralmente na modalidade de ensino à distância. Tá. No caso da construção civil, grau de risco 1 e 2 provavelmente vocês não devam ter. Então, nós estamos falando aqui grau de risco 3 e 4, isso já é pela própria CNAE, né, que sempre vai dar 3 ou 4. Nós temos aí 16 horas presenciais e 8 online. E da mesma forma, se for grau de risco 4, 20 horas no total e 8 horas online. O que é importante disso aqui? É que esse treinamento ele tem que ocorrer, tá? No sentido de trazer todas essas novidades e mostrar para os profissionais que estão na CIPA qual é o papel deles, né, de gestão, de fiscalização nesse sentido, tá? Sim, uma coisa, essa capacitação que está aqui à direita, ela tem toda uma regulamentação prevista no anexo 2 da NR1, tá? Como tem que ser realizado. A contratante deverá informar sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho e as medidas de prevenção para os contratados, incluindo sua CIPA e os representantes nomeados. O representante nomeado é o novo nome que a nova NR5 dá ao antigo designado. Se a contratada ficar menos de 180 dias nas instalações da empresa, não precisará constituir CIPA, independente da quantidade de empregados lotados nas instalações da contratante. Mas quando tiver mais de 5 empregados, precisará ter um representante nomeado. Então, aqui é o seguinte, que é importante. Se a empresa vai ficar menos de 6 meses, ela não tem que constituir uma CIPA própria. Aí é entre contratado e contratante, certo? Porque antigamente, o que nós tínhamos? A contratada tinha que ter uma CIPA e a contratante tinha que ter outra, tá? Agora, se a contratada ficar menos de 180 dias, ela não precisa ter uma CIPA constituída, mas ela precisa indicar um representante para a CIPA da contratante, certo? E, obviamente, se ela tiver
a 5, ela vai ter que ter um representante na CIPA da contratante, entendeu? Entenderam? Sim. Ou seja, a CIPA não é obrigatória, mas um representante designado é para mais de 5 empregados. Assim como a nova NR1 prevê tratamento diferenciado para os microempreendedores individuais, o MEI também está dispensado de nomear um representante de CIPA. No nosso último vídeo da série sobre a nova NR1, falamos mais sobre os requisitos que o MEI está dispensado. Você pode conferir aqui no card ou na descrição. O MEI, que é microempreendedor individual, ele não precisa ter CIPA, mas se ele tiver dentro da obra um pintor, né, vai lá só para fazer esse serviço, ele é um MEI. Tá? Ele não precisa ter uma CIPA, mas ele pode efetivamente estar abarcado por todas as regulamentações de segurança dentro da obra. Isso tem que constar dentro do PGR da NR18, né? do PCMAT lá. Tá? O quadro para o dimensionamento da CIPA ficou muito mais simples de ser consultado, levando em conta o número de empregados e o grau de risco. A grande novidade nas atribuições está diretamente ligada à nova NR1. Se quiser saber mais sobre as etapas do PGR previstas na NR1, vou deixar um vídeo aqui no card na descrição. A nova NR1 exige que a organização deve adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da CIPA. No novo texto da NR5, a CIPA deve acompanhar os processos de identificação de perigos e avaliação de riscos, ou seja, o seu trabalho deve ser complementar ao do SESMIT. A percepção dos riscos dos trabalhadores deverá ser registrada. E aí está a grande mudança que ocorreu para os mapas de riscos. Eles não são mais obrigatórios. Então, aqui é o seguinte, ó, vejam a importância da CIPA e dos membros da CIPA no processo de auxílio aos profissionais do SESMIT. E a outra questão é o registro. Esse mapa de riscos é uma ferramenta que se utilizava. Agora não é mais obrigatório, mas nós ainda não temos uma ferramenta que seja adequada como um mapa de risco. Então, no meu entendimento, embora ele não seja obrigatório, ele pode continuar a ser utilizado de uma forma bem tranquila com relação a isso. Tá? A CIPA poderá escolher outra técnica ou ferramenta apropriada com a assessoria do SESMIT. Na nossa série sobre a nova NR1, falamos sobre identificação de riscos. Não deixe de dar uma olhada. Se gostou do nosso conteúdo, curta. Vou fechar aqui. Acabar nossa socialização, abrir minha câmera. Eu ia passar para vocês o mapa de risco, mas eu acho que já é muito conteúdo para a gente, uma aula EAD. Na próxima aula eu começo pelo mapa de risco, explico um pouquinho, para vocês entenderem, porque ele já vai estar as cores que a gente utiliza, né, as 5 cores, e explicar alguns pontos também que são necessários, e a questão dos EPIs, tá? Então, eu queria saber o seguinte, o que vocês têm alguma dúvida do que ficou aí, daquilo que foi exposto hoje? Não, aqui tá ok, professor. Se tiver alguma dúvida, é só voltar nos vídeos, né, para assistir, pegar as normas. Tá. O Tiago botou aqui no chat que tinha ambulatório. Realmente, Tiago, eu também vi o ambulatório. Tem uma ressalva no ambulatório, que agora eu não me lembro, mas eu acho que até tirei foto. Eu até vou baixar isso, porque aí na próxima aula a gente olha. Nós temos o ambulatório, a porta tem que ser branca e aquela cruz, né, de ambulatório, pasmem, não é vermelho com branco, tá? É verde, fundo verde com branco, tá? Depois, quando a gente for verificar sobre a NR26, a gente vai ver isso aí. Tá bom? Respondi, Tiago? 122 funcionários. Então, está dentro daquele escopo, daquela segunda lá. Precisava ter um técnico de segurança de trabalho no local, certo? Que é aquilo que a Aline nos trouxe, tá?
Então tá, gente. É isso. Eu queria agradecer vocês e dizer o seguinte, semana que vem nós temos a Semana Ciência e Tecnologia. Então, possivelmente, a gente não vai ter a nossa aula normal, porque estamos no evento da semana, tá? Então, os conteúdos dessa aula a gente vai transferir para a próxima, depois do dia 20, já em novembro já, né? Daí. Certo? Bom, gente, então eu vou só desligar aqui